Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal especialista em plantas ornamentais e hoje vamos falar sobre essa beleza. Quem aí tá reconhecendo ela? O brinco de princesa, né? Ou brinco de princesa, né? Aqui no meu caso, o brinco de príncipe. Não sei, vai que a geração moderna dos príncipes já estão usando brinco. Vai saber. Brincadeiras à parte, essa flor é uma planta muito curiosa, uma planta ornamental e que é explorada no mundo inteiro. E uma curiosidade, vocês sabiam que ela é nativa aqui das Américas? Aliás, o brinco de princesa tem várias espécies endêmicas da América do Sul, inclusive do Brasil. O brinco de princesa, aliás, é a flor símbolo do Rio Grande do Sul. Aê, gaúchos! Estamos aqui com a flor símbolo de vocês. Aliás, olha só que legal, em 2000, eu já nem lembro mais se foi em 2008, 2010, bem lá antigamente, quando eu tinha tempo de organizar passeios, viagens, com vários apaixonados pelas plantas do Brasil inteiro, nós começamos a organizar as viagens, os passeios, lá na antiga comunidade da revista Natureza, lá no Orkut. Faz tempo, eu abri a comunidade em 2005, gente, faz um tempão. E todo estado que eu realizava, marcava um encontro com brasileiros apaixonados por plantas, a camiseta do encontro, ela tinha a planta, a flor, símbolo do estado. E no Rio Grande do Sul, quando nós realizamos o nosso encontro nacional dos apaixonados pelas plantas, adivinhe quem estava ornando, enfeitando a camiseta? O brinco de princesa, a Fúcsia régia. A Fúcsia régia, que aliás, se você é um bom observador, quando você fizer trilhas, caminhadas, visitar parques que ficam localizados na região serrana do sul do Brasil e também do estado de São Paulo, vocês vão se deparar com essa planta nativa. Mas a nativa, a Fúcsia régia, ela não é tão exuberante, ela não possui as flores como essa aqui, enormes, rebuscadas, né? Cheia de pétalas. Não, elas são mais simples. Elas lembram muito essa aqui, ó, só que em tamanho menor, tá? A Fúcsia régia, só que para os animais que habitam a floresta, o brinco de princesa ele tem um papel muito importante, principalmente para os pássaros que se alimentam de néctar, porque o brinco de princesa ele floresce na natureza durante o outono, o inverno e a primavera, um período onde tem uma escassez de alimento, onde não são todas as plantas que estão produzindo flores alimentando os pássaros, as abelhas, os insetos em geral, né? E o brinco de princesa acaba alimentando os beija-flores. Beija-flor fica enlouquecido com essa belíssima flor. Olha só, se você quer atrair beija-flores para o seu jardim, plante brinco de princesa. É uma planta muito atrativa para beija-flores. Mas o ponto de partida você deve estar aí pensando, Murilo, eu já plantei, eu já comprei, eu já ganhei e eu não tive sucesso. Ou, opa, atrai beija-flor? Eu quero plantar. E aí, quais são as dicas de cultivo? Para entender como a planta se comporta, vocês precisam entender a origem dela. Como eu comentei, regiões serranas do sul do Brasil e do sudeste. Então é uma planta que gosta de frio. Ela é adoradora de regiões com um clima mais ameno, um clima mais fresco. Então se você aí de Recife, você aí de Fortaleza, você aí de Manaus, de Belém, de Boa Vista, nossa gente, dá para cultivar? Dá, só que temporariamente. Porque para você ter o brinco de princesa como uma planta perene, que vai crescer e florescer ao longo de anos, até décadas, que eu já vi brinco de princesa quase uma árvore no jardim, ele precisa se adaptar e gostar do clima da região. Climas mais frescos, climas mais frios, ajudam a planta a crescer, a enraizar, a florescer,
Agora, climas mais quentes diminuem muito a durabilidade da planta, mas isso não significa que você não pode curtir essa planta durante alguns meses. Gente, não tem problema. Leve ela para a sua casa e cultive ela com as dicas que eu vou passar daqui a pouco, onde você vai curtir a floração e até mesmo às vezes conseguir incentivar uma segunda floração com as dicas que eu já vou passar para vocês. Brinco de princesa, todo mundo fica em dúvida. E aí, é uma trepadeira? É uma forração? É um arbusto? Pois é, qual é o comportamento dessa planta? Ela é um arbusto escandente. O que é um arbusto escandente? Eu vou pegar um aqui até para poder ilustrar. Ó, deixa eu colocar ele aqui na mesa. Arbusto escandente, eu até prendi ele aqui, ó. Deixa eu soltar ele para vocês observarem, ó. Aqui, ó. Arbusto escandente são aqueles arbustos que desenvolvem uma ramagem, mas é uma ramagem tão comprida que eles não têm capacidade de ficar com os galhos em pezinhos. Eles acabam tombando com o peso da própria ramagem. E quando ele tomba, ele procura um suporte para ele se apoiar. E na natureza, esse hábito de se apoiar em outras plantas, em rochas, em outras estruturas, acaba passando uma imagem de trepadeira. Então essa planta que vocês estão vendo, muitas pessoas acham que é trepadeira, mas ela não é uma trepadeira, ela é um arbusto escandente, que pode ser conduzido como uma trepadeira. Nesse caso aqui, como ela não tem aonde se apoiar e ela também está limitada ao seu vaso de plantio, ela acaba adquirindo uma forma pendente, né? A ramagem acaba caindo e formando uma cascata, como essa cuia aqui, como essa aqui, tá? De acordo com a variedade do brinco de princesa, conforme eu comentei com vocês, ela é uma planta nativa principalmente aqui da América do Sul, das regiões montanhosas, né? Uma planta andina. E na natureza, olha só que legal, existem mais de 100 espécies de fúcsia. Fúcsia é o gênero do brinco de princesa. O nome correto do brinco de princesa é fúcsia, porque existem outras plantas que as pessoas chamam de brinco de princesa, como alguns hibiscos, malvaviscos. A fúcsia é o brinco de princesa e o brinco de princesa é a fúcsia. Nomes populares igual é sinônimo de confusão. Então, cuidado na hora de comprar brinco de princesa, porque às vezes você pode pedir lá na floricultura, o Murilo falou de brinco de princesa que atrai beija-flor para o jardim, eu queria comprar um. Você pode encomendar? Às vezes a pessoa pode trazer para você uma muda de malvavisco, uma muda de abutilon, uma muda de hibisco e não fúcsia. Por isso que é sempre importante vocês entenderem que por trás de um nome popular tem um nome correto e é com ele que nós vamos ter certeza da identidade. Na hora de comprar a planta, você vai estar adquirindo o brinco de princesa que você tanto sonhou. Lembra, eu comentei das mais de 100 espécies de brinco de princesa? Gente, só aqui na mesa agora, dessas espécies, o homem fez cruzamentos. Então, das 100 espécies na natureza, o homem, através de cruzamentos, acabou criando mais de 1.200 cultivares de brincos de princesa. Mais de 1.200 cultivares com cores, formas, texturas, tamanhos diferenciados. Olhem só essa foto desse mini brinco de princesa. Aliás, não é um mini, é um micro, né? Que eu fotografei na Holanda. Olhem só que lindo. E outras cores por aí que nós podemos se deparar. Brincos de princesa, aliás, olhem só que legal. Só aqui na mesa nós temos, ó. Opa, virei aqui, bati sem querer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cores de brincos de princesa. Brincos de princesa que podem variar com pétalas simples, de uma só cor. Brinco de princesa que podem variar de pétalas, olha só, com 2 cores, tá? Olha só que interessante. E agora, os brincos de princesa que começam a ficar com pétalas dobradas, triplicadas
e numa quantidade que pode formar até quase um pomponzinho aqui de flor. Olha só, olha a quantidade disso aqui. É um belo de um brinco de princesa, hein, gente? Então todos esses brincos de princesa que vocês estão vendo aqui já tem no comércio no Brasil. Tem o todo branco também, o todo branco infelizmente eu não consegui e trazer hoje para mostrar, né? Então essas são as principais variedades e agora eu vou dar uma dica para vocês. Na hora de comprar o brinco de princesa, se você conseguir adquirir variedades mais simples, com essas pétalas não tão dobradas, são cultivares que não são tão exigentes. Então, se você é um marinheiro de primeira viagem e quer começar a aprender a cultivar o brinco de princesa, cuidado com esses cultivares aqui mais rebuscados, mais repolhudos, como é que eu posso dizer? São mais exuberantes, né? Esses aqui eles são mais exigentes em relação ao cultivo. E quanto menor a flor, quanto mais simples a genética da planta, ela acaba se tornando de cultivo mais fácil aí na sua casa, tá bom? Então entenderam essa primeira dica? Se você vai cultivar pela primeira vez, comece pelas variedades mais simples. E agora, na hora de levar um brinco de princesa para casa, cuidado com o excesso de sol. Na natureza, como vocês viram aí nas minhas fotos, ele cresce embaixo de outras árvores, tá? É um arbusto escandente que acaba escalando as árvores e as rochas como uma trepadeira, sempre em busca do sol, só que esse sol é sempre filtrado pela copa das árvores. Então, se você expor uma planta como o brinco de princesa a sol pleno, muito forte, ele vai sentir, ele não vai gostar. Então, dica principal, luminosidade intensa, muita luz, só que sem a incidência direta de sol forte, de sol pleno. Ele gosta da meia sombra. Isso significa que ele pode pegar um sol mais fraco no início da manhã, no final da tarde. Só evite o sol forte do meio-dia, porque ele vai cozinhar literalmente. E aliás, se você não oferecer um local bem iluminado, dificilmente ele vai dar continuidade à floração aí na sua casa, tá? Então garanta muita luminosidade, essa é a principal dica de cultivo. Sem luz, sem luminosidade intensa, ele não vai florescer. A folhagem dele até se desenvolve, mas flor que é bom, que é o atrativo da planta, não vai surgir, tá bom? Então garantindo a luminosidade, já é um grande segredo para você cultivar ele. Depois, umidade. Molho demais, molho menos. Ele é uma planta que cresce em regiões serranas, regiões mais úmidas. Então, se você garantir uma umidade moderada no substrato, o brinco de princesa vai gostar. Se você deixar a terra esturricar, ele não vai gostar. E agora vem um problema. Todo mundo adquire a cuia. Tá vendo aqui a cuia? A cuia, geralmente a pessoa compra uma cuia como essa, pendura onde? Na varanda do apartamento, na varanda da casa. Lembra a roupa pendurada no varal? A roupa não seca rápido por ficar pendurada? A cuia pendurada seca da mesma maneira. Então cuidado na hora de você pendurar uma cuia aí na sua casa, em locais com corrente de ar. O ar acaba secando rapidamente a planta, essa corrente de ar atrapalha o desenvolvimento dela. Então cuidado, hein? Na hora de levar o brinco de princesa, você precisa garantir uma umidade moderada. Essa umidade é quando você toca no substrato. Ó, eu coloquei o meu dedo aqui, ó, ele saiu sujo, úmido, tá? Porque o substrato está úmido, não é encharcado, é úmido. Então, para garantir essa umidade moderada, cuidado onde você vai pendurar. Se você colocar ele pendurado, evite um local com muita corrente de ar, tá? E se não tiver como evitar, não descuide da água, da rega, tá? E para molhar é muito simples, você vai pegar o seu regador. Onde está o meu regador? Meu regador sumiu, tá aqui, ó. Tá? O regador, aqui eu peguei o regador sem água. Pera aí, vou pegar o regador com água. Aqui, ó. Tá aqui com água, aqui, ó. Você vai pegar um regador com água, tá? Lógico, tem que ser com água, né, Murilo? Vai pegar, aqui, ó, mas eu tô com isso aqui sem água, ó. E você vai molhar ele, só o substrato, não molha as folhas e não molha as flores. Se você molhar as flores, você diminui o tempo de vida delas, a durabilidade delas, tá bom? Essa dica é importante.
Na hora de molhar, garanta que esse substrato fique úmido, sem excessos, hein? Lá na floresta, lá no habitat dele, ele tem uma umidadezinha moderada. Então, você sempre deve tentar recriar esse ambiente. Um ambiente mais fresco, um ambiente mais úmido e sem correntes de ar. Ele não é muito fã. O pessoal aí do apartamento que coloca ele lá pendurado na sacada, cuidado, gente. Principalmente se ele ficar balançando com o vento. Ele não vai gostar não, hein? Ele tem que ficar paradinho, quietinho, e assim ele vai conseguir desenvolver. Então vamos lá, voltando para as dicas de cultivo. Local bem iluminado, umidade moderada, tá? E agora a adubação. A adubação aí é o grande segredo para você que tem aí brinco de princesa em casa e fala: nossa, Murilo, eu tenho ele, até que ele tá bonito, mas ele não floresce. Se ele não tá florescendo, pode ser que o local que você plantou ou está cultivando, ele tá com uma baixa luminosidade, ele precisa pegar bastante luz para florescer, e a adubação rica em nutrientes que vão estimular a planta a florescer. E hoje eu vou dar uma dica bem legal, é uma dica que eu sempre utilizei no cultivo dos brincos de princesa. É uma planta que eu cultivei muito nos meus jardins lá no sul do Brasil. Aliás, lá no sul do Brasil ele vai super bem, né? Eu lembrando até a minha falecida avó, ela tinha uma fúcsia de folhas avermelhadas, é como essa aqui, ó, com um talo avermelhado, só que ela era mais arbustiva. E eu lembro, como se fosse hoje, esse pé de brinco de princesa da minha avó, ele tinha mais de 2 metros de altura. Brinco de princesa cresce, gente. Se ele se adapta ao local, principalmente quando plantado no jardim, ele vira um arbusto que pode chegar até 3 metros de altura. Ele cresce bastante. Então, se você mora no sul e sudeste do Brasil ou mora em regiões mais frescas, o Nordeste, por exemplo, temos regiões de serra, regiões onde o clima se torna mais ameno, aí você pode plantar brinco de princesa no jardim. Agora, se você não tem essa região mais fresca e quer cultivar, eu indico o vaso, porque o vaso você consegue mudar ele de local e tentar mantê-lo na parte mais fresca da sua casa, tá? Voltando então para as dicas de cultivo: luminosidade intensa, umidade moderada e adubação. E agora, para garantir a floração do seu brinco de princesa, eu vou dar uma dica de ouro. Aliás, é um adubo que todo mundo deveria ter em casa, que é um adubo foliar. Esse adubo foliar, geralmente, são adubos voltados para orquídeas, tá? Aqui vocês estão vendo uma fórmula 20-20-20. E é um adubo, nesse caso esse pozinho aqui azul, é o adubo Peters, comercializado pela Forte, tá? Olha só que legal. E esse adubo, ele age rapidamente na planta, ele é absorvido através via os estômatos das folhas e também pela ramagem da planta, pelas raízes. Ele entra rapidamente, agindo muito rápido, aonde o efeito, a estimulação no desenvolvimento e na floração é muito mais rápida do que o adubo orgânico, por exemplo. E ele é prático de usar, é muito simples, rende pra caramba, gente. Isso aqui todo mundo deveria ter em casa. E para aplicar, siga a orientação do fabricante. No caso aqui é 1 colher de café. Pessoal, não façam no olho. Sigam as orientações sempre do fabricante para evitar a queima química da planta, tá? Vocês podem queimar as plantas de vocês, ó. 1 colher de café em 1 litro de água. Como aqui eu tenho meio litro, eu vou colocar meia colher de café. Ó, coloquei aqui o adubo. Fecho o meu borrifador. Antes de aplicar, eu tenho que fechar a embalagem do adubo, porque esse adubo solúvel, se pegar umidade nele, ele começa a derreter e você acaba perdendo o produto, tá bom? Então, fecha a embalagem. Como ele é solúvel, ele se dissolve rápido no borrifador. Vocês também podem colocar ele no regador e molhar as plantas de vocês, molhando as folhas, molhando os galhos, molhando as raízes de todas as plantas, não só do brinco de princesa. É um adubo muito bom, tá? Ele pode ser utilizado para complementar a adubação ao longo do ano. Eu gosto de aplicar esse tipo de adubo 2 vezes por mês em todas as minhas plantas. Dá um belo de um resultado. E quem não gosta de comer bem, né? Ó,
Peguei o adubo e agora eu vou borrifar as folhas, tá? Nesse caso, a planta ela está florescendo, então cuida para não aplicar nas flores. Eu estou aplicando mais nas folhas, tá? Para aplicar, pode deixar escorrer nas raízes, não tem problema, tá? Aplica bem, só estou cuidando aqui para não aplicar nas flores. E você pode aplicar esse adubo 2 vezes por mês no seu brinco de princesa e em qualquer outra flor que você queira estimular o desenvolvimento e a floração, tá? Ó, apliquei e agora uma outra dica. Se você tem um brinco de princesa em casa, ele parou de florescer, ele tá meio tristinho, meio sem vida, eu vou dar a dica da poda, ó. Vocês vão pegar a cuia de vocês que parou de florescer com uma tesourinha de poda. Gente, tesoura de poda, existem vários tipos de tesoura. Tem essas tesourinhas aqui de colheita de flores e frutos, ou para corte de galinhos mais herbáceos, molinhos, né? E tem a tesoura de poda tradicional, né? Todo mundo conhece, ó, a tradicional, tá? Nesse caso, eu gosto de utilizar essa aqui, ó, mais delicada. É uma outra ferramenta que também todo mundo deveria ter, porque ela serve até para a limpeza das folhagens. O pessoal que tem as plantas dentro de casa, né? O povo das Urban Jungle, olha só, essa tesourinha aqui é maravilhosa, tá? Agora eu vou pegar essa minha tesourinha e vou fazer uma poda. E essa poda eu vou cortar metade da ramagem, tá? Metade da ramagem eu vou cortar do meu brinco de princesa para estimular a renovação da planta, ó. Cortar todas as pontinhas. Nossa, Murilo, tadinho. Não é para ter dó, não. Pode cortar, porque isso é benéfico para a planta. Porque as flores, elas vão surgir na ramagem nova. E quando é que essas flores surgem? Gente, a floração do brinco de princesa, ela ocorre principalmente no outono, no inverno e no início da primavera. No verão, que é a estação mais quente, o brinco de princesa floresce muito pouco, tá? O auge da floração dele é no inverno, no período onde justamente os animais, principalmente os pássaros, que se alimentam de néctar, né? Tem uma escassez de alimento. Eu acho que eu já comentei isso já, né? Ó, cortei todas as pontinhas, olha só, olha que legal. E após essa poda, vocês podem aproveitar esses galinhos que saíram para propagar. O brinco de princesa, ele se propaga facilmente através de estacas. Olha só quanta estaquinha. Vocês vão escolher as estacas maiores, com pelo menos uns 10 centímetros de comprimento, ó, como essa aqui, ó. Eu vou retirar o excesso de folhas da base dela. Com a própria ponta do dedo, você pode beliscar e tirar essas folhinhas. E vocês vão fincar a estaquinha dele, ó, 1/3 no vaso, ó, 1/3. Pode colocar mais de uma estaca, não tem problema, tá? Pode geralmente plantar umas 3 estacas no vaso, ó, plantei mais uma e vou escolher aqui mais uma, ó. Deixa eu tirar aqui. Ó, estaquinha, divide ela em 3 partes, 1, 2, 3 e enterra uma, ó, 1/3. Ó. Após fincar a estaca no substrato, aperta bem, tá? Aperta bem, molha em seguida, mantenha o substrato úmido em um local bem iluminado, só que sem sol, hein? Senão ela vai secar. Mantenha ela úmida num local bem fresquinho, que elas enraizam facilmente, tá? E após o desenvolvimento, se vocês quiserem plantar o brinco de princesa de vocês em um vaso, eu vou dar mais uma dica, ó. Na hora de cultivar, vocês podem plantar um brinco de princesa em vasos maiores, mas não esqueçam, se possível, de colocarem alguma estrutura. Pode ser um tutor, uma estaca. Olha só que bonitinho esse aqui feito com bambu. Vocês podem fazer em casa, vocês podem adquirir já pronta, tá? Porque essa estrutura aqui, ó, ela vai servir de apoio para que a ramagem, tá, não fique tão despencada. Vocês conseguem dar um apoio para o brinco de princesa, porque lembram que eu comentei que ele é escandente, ele desenvolve galhos compridos, né? Então, se vocês conseguirem apoiar e vão trançando, entrelaçando a ramagem conforme ele vai crescendo nessa grade,
A forma da planta, ela fica muito mais bonita se vocês conseguirem dar um apoio, tá? No caso de vasos que ficam no chão, no caso de vasos que ficam pendurados, ou jardins verticais, ou jardineiras, aí não precisa dessa estrutura, porque daí a planta vai se debruçar, ela vai pender, tá bom? E aí, gostaram das dicas? Espero que vocês sigam elas para ter sucesso no cultivo do brinco de princesa. E não esqueçam de seguir o canal da Espanhol Plantas aqui no YouTube, ativar o sininho das notificações para vocês ficarem sempre por dentro das novidades do canal. Ô, gente, dá o joinha aí como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais conteúdos para vocês. Toda quarta-feira, às 19h30, eu tô lá no Instagram da Espanhol Plantas respondendo as dúvidas de vocês ao vivo. É isso aí, espero que tenham gostado. Um beijão e um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!